Rádio Teresópolis, ZYJ 492, Rádio Teresópolis, AM 1510, Rádio Teresópolis. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todas as informações e pensamentos nele contidos são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Drogaria a original, qualidade pra você, oferecendo o melhor, pensando no seu bem-estar. É pensando no seu bem-estar que a Drogaria A Original tem sempre os melhores preços, o melhor atendimento e o Disque Entrega. Você liga 2742-2727 e nós entregamos em sua casa. Atendimento assim só podia ter esse nome. Drogaria A Original. Cabelo, Corpo e Companhia by Celeste, uma empresa que une qualidade, atendimento, preços justos e os mais recentes lançamentos na área de produtos cosméticos. A loja Cabelo, Corpo e Companhia participa dos maiores eventos do mundo da beleza e traz para suas clientes do dia a dia e profissionais do segmento todos os produtos comentados por blogueiras e mídia especializada. O mundo mudou, os produtos evoluíram e a Celeste está sempre atualizada com as novas tendências. Estética e beleza é coisa para profissional. Por isso, na hora de cuidar de você, confiança nos produtos é essencial. Cabelo, Corpo e Companhia by Celeste, Rua Duque de Caxias 74, Centro de Teresópolis. Telefone 2643-3516. FGM Dental, revendedor autorizado Cavo. Você que precisa de material odontológico ou hospitalar com preços promocionais, faça-nos uma visita e comprove nossa qualidade em materiais e atendimento. FGM Dental, Rua Duque de Caxias 99, telefone 2742-2391. Venha conhecer todas as novidades do setor. FGM Dental, revendedor Cavo. A voz do povo. Sua reclamação levada a sério. Os principais problemas de nossa cidade sendo discutidos com seriedade. A voz do povo. Apresentação: Nelson Durão. São 11 horas e 7 minutos do dia 2, não é isso, Claudinha? 2 de março, sexta-feira. Está começando agora mais um programa Voz do Povo e aqui dos estúdios da 1510. Eu e a Cláudia Martins. Nós abrimos o programa enviando um abraço a todas as amigas, donas de casa, empregadas domésticas, as nossas amigas lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras e diaristas, as nossas amigas cozinheiras, costureiras, tricoteiras, vendedoras, manicures, professoras, enfermeiras e também a todas as amigas aposentadas e pensionistas, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado por estarem desde as primeiras horas da manhã sintonizadas aqui na 1510. E agora aquele abraço a esta legião de amigos que constroem a Teresópolis do presente e do futuro. A você, amigo pedreiro, ladrilheiro, servente, carpinteiro, marceneiro, serralheiro, pintor, bombeiro hidráulico, eletricista, o nosso abraço. Um abraço a você, amigo porteiro, zelador de prédio, caseiro, motorista, taxista, caminhoneiro. A você, querido amigo barbeiro, padeiro, jornaleiro, vendedor, frentista. A você que trabalha nos Correios, guarda municipal, polícia militar. A você que é professor, vigilante, comerciante, agricultor, né? Bombeiro, né? E também mecânico, expositor na feirinha, aposentado, nosso abraço. Lembrando a todos que têm um pedido, reclamação ou sugestão a fazer, que liguem para o nosso telefone. O número é o 2643-5555. 2643-5555. Você pode ainda encaminhar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número 98809-2799. 98809-2799. Você pode ainda também encaminhar a sua mensagem pelo nosso correio eletrônico, nosso e-mail. O endereço
É radioteresópolis@radioteresópolis.com.br. É tudo junto, você escreve tudo junto, sem espaço, sem vírgula, sem ponto, e em letra minúscula, radioteresópolis@radioteresópolis.com.br. Você pode ainda acompanhar o programa Voz do Povo ou qualquer outro programa da grade da Rádio Teresópolis através do seu aplicativo para celular. Para isso, você vai entrar no programinha que tem aí no seu aparelho, que é o Play Store, digita Rádio Teresópolis e manda fazer o download. Terminado de fazer o download do nosso aplicativo, que é pequenininho, ocupa pouco espaço na memória do seu celular e tem uma qualidade de áudio excelente, irá aparecer na tela do seu aparelho o ícone da Rádio Teresópolis. E todas as vezes que você quiser nos ouvir, basta que você dê um toque em cima do ícone, né, Claudinha? Você estará sintonizado aqui na Rádio Teresópolis. Vamos ver também quem já está aqui no Facebook. Lembrando que você, minha amiga, meu amigo, também pode assistir o programa ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios através do Facebook. Para isso, você vai acessar a minha fanpage, a minha página, que leva o meu nome, Nelson Durão, ou os meus perfis, o Nelson Durão e o Nelson Durão 2. E eu já começo pedindo aos amigos, às amigas que estão me assistindo, que compartilhem o programa na sua linha do tempo, não é isso? Como eu tenho dito aqui, o Facebook, né, mudou, né, Claudinha? O logaritmo, que é um programa para onde ele faz chegar a sua postagem. Antigamente você postava, ia para todos os seus amigos. Agora não, o Facebook escolhe para quem vai mandar. Então, o programa Voz do Povo não chega, né, até todos os meus amigos, até todos aqueles que curtem a minha página. Então, você compartilhando, nós aumentamos aí o alcance do programa Voz do Povo e ele chega a mais pessoas. Quem já está nos assistindo aqui é o Antônio Lourenço. Bom dia para você, meu amigo. A Leia da Cunha também, um bom dia. O Marcelo Santos, bom dia, Nelson. Claudinha, para você também, Marcelo. A Maria Eunice, bom dia, Durão. Claudinha também, para a senhora também, Dona Maria Eunice. O Paulo Ribeiro, bom dia, bom dia. A Grécia também. Silveira, bom dia. A Camila Marques, bom dia. Para você também, Camila. O Marco Antônio também, como sempre, já está aqui, né? Um bom dia. O Leonardo da Fonte Berlim diz aqui, bom dia, Durão e Claudinha. Líderes em audiência, pelo menos para as pessoas de bem e que querem uma Teresópolis cada vez melhor. Obrigado aí pelas palavras, Leonardo. O Alan Mota está aqui, bom dia a todos, estamos juntos, força e honra, sempre, claro, sempre. Tá também aqui o Guarda Municipal Careca, tá aqui. Bom dia, Durão, será que agora esse pilantra some da prefeitura? Daqui a pouquinho eu comento. A Dona Yara Barbosa está aqui, bom dia, Durão e Claudinha. Deus é maior, tirando está fora. Agradecer aqui a Luana Ramos, a Alessandra Pimentel. Alessandra, eu vi uma postagem sua, né, numa enquete feita por um veículo de comunicação da cidade, e tenho que te agradecer e a sua indicação, né, ao meu nome, né, Claudinha? Estão fazendo uma enquete lá na página do Jornal Diário em quem você votaria para prefeito. E encontrei lá algumas citações ao meu nome. Uma das citações foi feita, me lembrei bem aqui, pela amiga Alessandra Pimentel. A Heloísa também, né? A Heloísa também. Agradecer aqui a Lucimere Moreira, a Ana Carla, né, também já entrou, a minha mulher, Elane Casimiro, Angélica Melo, muito obrigado. Angélica Melo está aqui, bom dia, Durão e Claudinha, para você também, né? Um abraço e obrigado aí a Cecília Rodrigues, ao Jonathan, a Tereza Cristina, a Marlu Sementes, a Cecília Rodrigues está aqui, bom dia, meus amigos, Durão e Claudinha, para você também, Cecília. Né? O Diego Félix está aqui, bom dia, Durão, um abraço para você. Outro dia encontrei com seu pai, né? Dá um abraço nele, disse que agora ele fica na Paraíba e Teresópolis, né? Um abraço aqui para Simone Santos também, bom dia, obrigado. Ao Marcelo da Silva Galo, a Cândida Granita, o Fábio Santos está aqui, bom dia para todos da rádio e da mídia, eu sou a favor de uma nova eleição. A Marlu está aqui, bom dia, povo de Tereia. A Lucimere, a nossa cidade vai voltar a sorrir, um dia de luz para todos nós. A Joseli Silva, bom dia, Durão e Claudinha, para você também, Joseli. A Milene Rabelo, lá do Rio, nos assistindo, bom dia para você, Milene. O Ademir Almada, que é funcionário público também, bom dia, um bom dia para Claudinha também, para você também, Ademir. O Paulo Ramos entrou, dá um abraço na Neide, que está sempre nos ouvindo, tá, Paulo? A Luana Ramos está aqui, bom dia, Durão, bom trabalho, obrigado, Luana, para você também. Wagner Freitas, a Mara Querino, né? A Késia Souza, bom dia para você também. A Miriam Mendes Galo, bom dia. A Margarete Carvalho também, e tantos outros que estão nos assistindo agora,
Eu só tenho a agradecer e pedindo a vocês que compartilhem o programa na linha do tempo, né? Há uma confusão muito grande, né? Não digo uma confusão, uma dúvida muito grande, né, Claudinha, com relação ao julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal. As pessoas, muitas acreditam, acham que ontem o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso do prefeito Mário Tirano e que ele sai da prefeitura hoje, né? Não é bem isso, né? Eu vou pedir aos amigos que prestem bem atenção, agradecer aqui, ó, a Cristiane Assunção, a Natália Silva, também a outra amiga também que esteve lá, né, no perfil, na página do Jornal Diário de Teresópolis e indicou meu nome para ser candidato a prefeito. Muito obrigado. Eu não sei nem se teremos eleições, né, mas mesmo assim, obrigado pela citação, obrigado pela lembrança do meu nome. O Paulo Ramos está aqui, nova eleição, sangue novo, chega de mesmice e de vícios. Abraço, Durão, para você também, Paulo. A Selma Rodrigues está aqui, bom dia, Durão, né? A Margarete Carvalho, bom dia, Durão e Claudinha, continuaremos na luta por uma cidade melhor, sempre, tá? Sempre, Margarete, tá bom, Margarete Carvalho, sempre. Bom, o Paulo Cunha Motoca está aqui, bom dia, vamos tirar esse prefeito paraguaio. Eu acho até que um prefeito paraguaio é melhor do que esse que está aí, né? O prefeito paraguaio é falsificado, mas pelo menos a gente sabe que é melhor do que esse. Um abraço aqui também para o Kelson Lopes, está mandando um abraço para você também é a Guarda Municipal. Ele e o Alan fazem uma dobradinha ali no Facebook, né? Certo, não é, Kelson? Né? O de Pontes aqui também, um bom dia. Bom, o que foi julgado ontem no STF? Eu ontem passei a tarde em casa, né? Ali na Sky, a TV Justiça é canal 24, Claudinha. Eu sintonizei o canal 24 na Sky, a partir das 2 horas, e fui acompanhando o julgamento das ações, dos recursos que aconteceriam, como aconteceram ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal. O último processo a ser julgado, o último recurso a ser julgado, né, na sessão de ontem, foi a modulação, né? Os ministros iriam decidir se eles iriam aplicar a modulação na decisão que o Supremo Tribunal havia já tomado em outubro do ano passado. Que decisão é essa? De que a lei da ficha limpa, apesar dela ter entrado em vigor em 2010, ela se aplicava a fatos anteriores a 2010. Né? O STF já tinha decidido isso em outubro do ano passado. Ele já tinha né, estabelecido isso há algum tempo atrás. Em 2012, o STF já havia decidido isso. Mas ano passado, em 2017, em outubro, o STF ratificou essa decisão, que a lei da ficha limpa se aplica a casos anteriores ao ano de 2010, ano que a lei entrou em vigor, ano que ela foi aprovada, sancionada e entrou em vigor. Né? No caso, sancionada, que era uma lei complementar. Bom, e os ministros, em outubro do ano passado, por sugestão do ministro Ricardo Lewandowski, ele queria modular a aplicação daquela decisão de outubro. Em quais casos a lei da ficha limpa iria retroagir para ter seus efeitos aplicados. Para que a modulação ocorresse, para que essa proposta do ministro Ricardo Lewandowski valesse, era preciso que 8 dos 11 ministros, vejam bem, 8, não é a maioria não, o STF é composto por 11 ministros, a maioria seriam 6, mas no caso da aplicação da modulação, que é um caso excepcional, é preciso 2/3 do tribunal votando a favor, ou seja, 8 ministros. E ontem ficou decidido que não haverá aplicação da modulação, que vale a decisão de outubro, ou seja, a lei da ficha limpa se aplica a todos os casos anteriores à entrada dela em vigor, que foi em março de 2010. Março de 2010. Que processo é esse? É um recurso que foi julgado ontem, de um vereador eleito por uma cidade da Bahia, do estado da Bahia. Esse vereador, nas eleições de 2004, 6 anos antes de entrada em vigor da lei da ficha limpa, ele foi condenado por abuso de poder econômico.
e foi condenado a ficar inelegível por 3 anos, Claudinha. Prestem atenção, ele foi julgado por abuso de poder econômico nas eleições de 2004 e foi condenado a ficar inelegível por 3 anos. 3 anos a partir de 2004, chegaríamos a 2007. Então, no ano de 2007, em 31 de dezembro de 2007, encerrava a inelegibilidade desse vereador baiano. No ano seguinte, 2008, nós tivemos eleições e ele foi reeleito. Ele foi reeleito vereador. Chegou em 2010, a lei da ficha limpa entrou em vigor. Quando veio as eleições de 2012, a Justiça Eleitoral não deixou esse candidato, esse vereador baiano, ser novamente candidato à reeleição, dizendo que, olha, em 2004 você foi condenado a 3 anos, só que a lei da ficha limpa agora de 2010 passou para 8, e o que vale agora são os 8 e não os 3 que você havia sido condenado. Então a Justiça negou o registro de candidatura dele. E ele entrou, então, recorreu, e esse processo chegou até o Supremo Tribunal Federal. Foi com base nesse processo deste vereador baiano, de nome Dilermano, que o ministro Ricardo Lewandowski, em 12 de fevereiro de 2015, prestem bem atenção, porque é importante vocês se aterem às datas, aos fatos, para que vocês entendam, compreendam o que aconteceu, o que está acontecendo e o que está por vir a acontecer. No dia 15 de dezembro de 2015, o ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento desse recurso do vereador da Bahia, concedeu uma liminar ao prefeito Mário Tirano para que ele assumisse o mandato referente ao período 2013-2016. Já que nas eleições de 2012, né, Claudinha, ele foi o mais votado e o Arley chegou em segundo. Mas como foi aplicada a lei da ficha limpa, os votos de Tirano em 2012 foram considerados nulos e o Arley, como segundo colocado, tomou posse. Só que com essa liminar do Lewandowski, os votos de Mário Tricano voltaram a serem válidos. Por consequência, ele foi o mais votado e acabou assumindo o mandato em janeiro de 2016. Quando chegou 2016, Mário Tirano foi candidato à reeleição. Ele estava no cargo e concorreu novamente ao cargo de prefeito. Novamente a Justiça Eleitoral o considerou ficha suja, apesar dele estar no cargo como a liminar. A juíza de Teresópolis, a juíza eleitoral de Teresópolis à época, indeferiu o registro de candidatura dele, com base na lei da ficha limpa. Ele recorreu ao TRE, o TRE modificou a decisão da juíza de Teresópolis, reconheceu o registro, houve um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e lá o ministro Herman Benjamin, considerou o Tricano ficha suja e cassou o seu registro. Aí veio o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, e deu uma nova liminar, também baseado no processo desse vereador Dilermano da Bahia. Então, o processo mãe, vamos dizer assim para você entender, o processo que originou as liminares concedidas ao prefeito Mário Tirano, seja liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, seja liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, teve como origem esse processo que foi julgado ontem. Não é o processo do Tricano que foi julgado ontem, é o processo do vereador da Bahia. Então ontem bateu-se o martelo, a mais alta corte do país, né, bateu o martelo e disse, olha, a lei da ficha limpa se aplica a todos os casos anteriores a 2010, que é o caso do prefeito Mário Tirano. Em 2008, ele foi condenado por abuso de poder econômico e, de acordo com a lei da ficha limpa, ele ficou inelegível até o dia 31 de dezembro de 2016. Ele não poderia ter concorrido às eleições de 2012
e também não poderia ter concorrido às eleições de 2016. Isso às eleições municipais. Ele também não poderia ter concorrido, né, às eleições de 2010 ou 2014, porque a inelegibilidade dele era por 8 anos. Todas as eleições que ocorressem entre o dia 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2016, Mário Tirano não poderia ser candidato, porque, de acordo com a lei, ele é ficha suja. Com a decisão ontem, com a finalização do julgamento desse processo do vereador da Bahia, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal entende que Mário Tirano era ficha suja quando foi candidato a prefeito em 2012 e em 2016. Ele não poderia nem ter concorrido, ele não poderia nem ter disputado, ele não poderia nem ter assumido o mandato por liminar. Né? Nem poderia ter assumido o mandato por liminar. É aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo. Ele não pode ser candidato, ele é ficha suja. Mas as liminares que foram concedidas a ele, volto a dizer, uma pelo ministro Ricardo Lewandowski e outra, a que está em vigor pelo ministro Gilmar Mendes, todas elas com base nesse processo que foi finalizado ontem, fizeram com que ele assumisse a prefeitura no dia 22 de janeiro de 2016, fosse candidato à reeleição em 2016, tomar posse no dia 1º de janeiro do ano passado e estar prefeito até hoje. Né? Então, ele não poderia, para vocês entenderem, pela decisão de ontem, ter sido sequer candidato em 2012 e em 2016. O que vai acontecer daqui para frente? Muitas pessoas se perguntam, bom, Durão, bom, julgou ontem, por que ele ainda é prefeito hoje? Vou explicar. Porque o que foi julgado ontem não é o recurso do prefeito Mário Tirano. Não é a liminar que o mantém no cargo até hoje. É o processo do vereador da Bahia que deu origem a essa liminar. Então era preciso primeiro finalizar o processo de julgamento do recurso do vereador baiano para aí então a Justiça Eleitoral poder julgar o recurso do prefeito Mário Tirano. É isso. Bom, por isso que ele está prefeito ainda. O que pode acontecer daqui para frente? O ministro, e eu quero que vocês prestem muito bem atenção, por isso que eu peço a todos vocês que compartilhem, né, para que seus amigos, quanto mais pessoas puderem saber o que está acontecendo, para a gente evitar, né, as confusões, o disse-me-disse, cada um fala uma coisa, né, que vocês compartilhem o programa. Bom, o que acontece daqui para frente? Mário Tirano está na cadeira de prefeito por uma liminar, que foi concedida em dezembro de 2016 pelo então presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Quem era o relator do recurso, Claudinha, do Tirano no TSE? O ex-ministro Herman Benjamin, aquele que considerou Tricano ficha suja. Só que o ministro Herman Benjamin, ele não é mais ministro do TSE, assumiu outro em seu lugar. Esse ministro que assumiu a vaga do Herman Benjamin, é ele que está com o recurso do Tricano, é ele que está com a liminar. Ele pode, numa decisão monocrática, o ministro Mussi, prestem bem atenção, o ministro Mussi, ele pode, com base na decisão de ontem no STF, ele, monocraticamente, individualmente, cassar a liminar, que mantém Tirano no cargo. Como ele pode, com base na decisão de ontem, pegar o processo, o recurso do Tricano, do Tirano, e colocar para o plenário do TSE decidir. Então, são essas duas hipóteses. O ministro Mussi pode agora, hoje, ainda hoje, ou a qualquer dia, né, ele mesmo, sozinho, numa decisão monocrática, cassar a liminar, e Tirano terá que deixar a prefeitura. Não só Tirano e Sandro Dias, porque aí é a chapa completa. Se o ministro Mussi não decidir assim, decidir que a liminar tem que ser julgada por todos os 7 ministros que compõem o TSE,
os ministros, seguindo o que foi decidido ontem no TSE, também irão cassar a liminar. É como eu tenho dito aqui, repetidas vezes, por vários dias. O Mário Tirano é um paciente terminal. Eu digo politicamente, é um paciente terminal. Ele já foi atestada a sua morte cerebral. Só estão esperando o dia, a ordem, para desligar os aparelhos. E o dia chegou. O dia chegou. Foi ontem. Então, foi ontem. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, é uma questão de dias. De dias, para que o prefeito Mário Tirano, junto com o seu menino de ordens, o Sandro Dias, saia da prefeitura. Então nós temos que aguardar. Se o ministro Mussi tomará uma decisão monocrática, ele mesmo, caça liminar, ou se ele decide levar o recurso do Tirano ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral e a liminar será cassada pelo voto de todos os ministros. Mas não tem mais saída, não há mais recurso, não há mais possibilidade, diante do julgamento de ontem, da decisão de ontem do Supremo, do Mário Tirano continuar à frente da prefeitura. Não há essa hipótese mais. Não há mais essa possibilidade. Não há mais. A Justiça Eleitoral o considerou ficha suja. Ele não poderia ter disputado as eleições de 2012, muito menos a de 2016, e, portanto, não poderia estar na cadeira de prefeito como está. Então, é uma questão de esperar. É possível, que o procurador da República, procurador-geral eleitoral, possa pedir que o ministro já tome a decisão monocraticamente. Ele pode pedir também para que o ministro, Fux, que é o presidente do TSE, coloque logo o recurso do Tirano na pauta para julgamento pelo plenário. Vai depender muito. Mas a minha previsão é que isso não passa de abril. Ainda mais ontem, como eu disse aqui que eu assisti todo o julgamento, o ministro Luiz Fux disse que há 11 casos de prefeitos condenados por abuso de poder econômico, que estão nos cargos por força de liminar e cuja decisão de ontem do Supremo alcança todos eles. Um dos 11 prefeitos no Brasil que estão com liminar e que foram condenados por abuso de poder econômico é o prefeito de Teresópolis, o prefeito Mário Tirano. Então, ontem, o ministro Luiz Fux, na sua fala, deixou claro: todos esses 11 prefeitos serão julgados e perderão o mandato. Ou seja, é toda a chapa. É o prefeito e o seu vice. Porque a chapa é indivisível. Não é só o Tirano que é considerado ficha suja, não. O Sandro, apesar de não ser ficha suja, mas como a chapa é única, sai os dois. O que acontece daqui para frente? Nós teremos um novo julgamento quarta-feira, que não tem nada a ver com o Mário Tirano. Tem a ver com o que irá acontecer em Teresópolis. Então prestem atenção também. Essa é outra dúvida. Se teremos eleições ou se o segundo colocado, Luiz Ribeiro, assume. A chapa Luiz Ribeiro Maurílio. Prestem bem atenção. Por favor, eu insisto, compartilhem. Essas informações aqui, eu acredito, são oportunas e vão ajudar a vocês, ao teresopolitano que ouviram o programa, a entender o quadro, a situação que nós vivemos. No dia 7, agora, quarta-feira que vem, o Supremo Tribunal Federal, não é a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal volta a julgar 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma movida pela Procuradoria da República, Procurador-Geral da República, que no caso ainda era o Rodrigo Janot, hoje já não é mais, é a Dodge, mas essa ação foi proposta pelo Janot, quando ele ainda era o Procurador-Geral da República, e uma movida pelo partido PSD. São 2 ações. A ação movida pela Procuradoria é questionando a constitucionalidade de alguns artigos da mini-reforma eleitoral que ocorreu em 2015. Um dos artigos da mini-reforma eleitoral é aquela que diz: o candidato eleito
tendo o seu registro cassado, o seu mandato cassado, seus votos considerados nulos, teremos novas eleições. É esse artigo que nos interessa, para sabermos se teremos novas eleições ou se é a chapa Luiz Ribeiro e Maurílio que assumem. Então, né, a Procuradoria da República quer isso. Não quer, ou melhor, ela não quer que tenhamos novas eleições, ela quer que o segundo colocado tome posse. Já a ação, a outra ADIM, a outra ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo PSD, quer que apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores tenha eleição. Municípios com menos de 200 mil eleitores, como é o nosso caso, não tenha eleição, assume o segundo colocado. É isso que será decidido na quarta-feira, que está para ser decidido na quarta-feira. Pode ser que o julgamento comece, algum ministro peça a vista e a coisa não seja julgada por completo na quarta-feira. É possível. Né? É possível. Aí fica valendo o que está na lei. Enquanto o Supremo não decidir, vale o que está na lei. Nós teremos eleições. Mas vamos analisar aqui. Né? Vamos analisar. As pessoas me perguntam, inclusive Claudinha, se tivermos novas eleições, o Tricano pode concorrer? Não. O Tricano não pode concorrer e ninguém da sua família pode concorrer. A Beth não pode concorrer, a Valéria não pode concorrer, inclusive hoje encontrei pela manhã com a Valéria, né? A Valéria Tricano, eu passeava com o Django, ela saía possivelmente para o trabalho. A Valéria é sempre muito educada, né? A Valéria é muito educada, a Valéria Tricano que eu estou falando é muito educada, né? A Valéria não pode, a Carla não pode, os netos do Tricano não podem, aqueles que estão em idade para serem candidatos não podem, que é o Tiago e é o outro menino, acho que é o Pedro, né? É Pedro? Não, qual é? É o Rafael? É o Rafael, é o Pedro e o Rafael que são os dois filhos mais velhos da Valéria. Eles não podem ser candidatos, né? O Sandro Dias pode ser candidato. Se tivermos novas eleições, o Sandro Dias pode ser candidato. Mas o Tirano, ou qualquer um da sua família, até segundo grau, não pode. Né? Não pode ser candidato. Bom, quando essas eleições irão ocorrer? Se tivermos eleições, o TSE, quando julgar o recurso do Tirano, que cassar a liminar dele, vai comunicar ao TRE, que irá comunicar ao juiz eleitoral de Teresópolis, que Tirano, né, teve o registro cassado e que nós deveremos ter novas eleições. Nesse período, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara, é o Pedro Gil. Isso na hipótese de termos eleições, pessoal. Nós vamos depender ainda do que irá acontecer no julgamento de quarta-feira. Vai lá que o Supremo Tribunal decide, entende que não tem eleições. Não tendo eleições, assume imediatamente Luiz Ribeiro e Maurílio de vice. Vamos na hipótese de termos eleições. Assume o Pedro Gil. Já sabendo que Tricano não é candidato, já vou falando aqui para o Pedro Gil. Já começa a pensar em quem você vai convidar para te ajudar. Quem vai ser o procurador, quem vai ser o secretário de Educação, ou secretária de Administração, de Fazenda. Porque quando Tirano e Santos saírem da prefeitura e tendo novas eleições, quem assume é Pedro Gil, é o presidente da Câmara. É Pedro Gil que será o prefeito até as novas eleições. Então, Pedro Gil, vocês vereadores que porventura estejam me ouvindo, caso Pedro Gil não esteja, já se reúna com ele, já oriente ele a começar a pensar em nomes para assumir as secretarias. Porque há a possibilidade muito grande do Pedro Gil ser o prefeito. Né? O que tem? Daqui a pouquinho a gente coloca ele. Né? Então, pessoal, é isso que vai acontecer. Nós temos que esperar quarta-feira que vem, dia 7, para sabermos o que o STF vai decidir. Se teremos ou não teremos eleições assim que Tricano for afastado do cargo de prefeito. Se tivermos eleições, quem assume é Pedro Gil. Até que tenhamos as eleições complementares. Nós vamos viver um caso aqui interessante, né, Claudinha? Nós vamos ter uma eleição em junho, julho e 7 de outubro outra.
O próprio ontem, o Ricardo Lewandowski, viu ele, Claudinha, dizendo, olha, não vamos tirar aí os prefeitos, tem prefeitos que serão afastados, vereadores que serão caçados, porque eles concorreram com liminar, não sei quantos deputados também serão caçados porque concorreram com liminar. Nós temos que resolver isso, porque a Justiça Eleitoral está com poucos recursos, não tem como fazer várias eleições no mesmo ano. Então pode ser que a Justiça Eleitoral entenda, né, que ao invés de fazer uma eleição em junho, outra em outubro, faça tudo junto em outubro. Aí em outubro nós vamos escolher prefeito, vice-prefeito, governador, presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Uma eleição de cabo a rabo, né? E Pedro Gil fica à frente da prefeitura até a eleição, até reconhecermos quem será o prefeito eleito. Essa pessoa que for eleita na eleição suplementar, ela assume o mandato até 31 de dezembro de 2020. É para terminar esse mandato. Ela pode, em 2020, ser candidata à reeleição ou pode não ser candidata à reeleição. Essa é a hipótese, né, no caso de termos eleições. Pedro Gil assume a prefeitura, passa a ser prefeito com a sua equipe, administra, vai gerir o município até que tenhamos novas eleições e saibamos quem será o eleito. Eleito, ele toma posse, Pedro Gil volta para a condição de presidente da Câmara. Esse é o fato. Se o STF decidir que não teremos eleições, quem toma posse imediatamente é a dupla do Ribeiro e Maurílio. Aí aqui vai um comentário meu, que não é um comentário pessoal, né? Não é um comentário pessoal, né? É uma análise diante dos fatos. Nós vamos, né? Deixa a prefeitura, prestem bem atenção, deixa a prefeitura Mário Tirano, preso, acusado de ser um corrupto, preso, acusado de ser chefe de uma organização criminosa. Esse é o Mário Tirano. Quem vai assumir? Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro. A dupla Luiz Ribeiro e Maurílio. Luiz Ribeiro, né, de forma ilegal, de forma ilícita, teve 4 empregos públicos, tudo ao mesmo tempo, quando a Constituição Federal diz que no máximo se pode ter 2. Eu abordei esse assunto aqui, inclusive, essa semana. Que o Ribeiro entrou com uma ação para tentar me proibir de falar isso aqui. Inclusive, né, as pessoas próximas a ele estão espalhando que o doutor Carlos Basílio vai dar uma liminar. Como eu ainda não recebi nada, eu posso falar à vontade. E já disse aqui que vou entrar com uma notícia-crime contra Luiz Ribeiro no Ministério Público com ação popular para ele devolver todo o dinheiro que ele recebeu da Prefeitura de forma ilegal, de forma ilícita. Falei isso aqui. Então reparem bem, pessoal. Sai Mário Tirano, pessoa que há contra ele uma acusação gravíssima de corrupção e de chefiar a organização criminosa, e pode assumir uma pessoa, né, que prestou informações falsas, né, declarou que não acumulava emprego público quando acumulava, recebeu salário, né, sem ter trabalhado todos os dias e a carga horária que o cargo determina, né, atropelou a Constituição Federal, né, quando ocupou 4 empregos públicos ao mesmo tempo, e uma outra pessoa, né, que está sendo processada criminalmente, que pode ser condenada até a prisão por fraude em licitação pública, Claudinha, durante o governo Jorge Mário. Olha em que situação nós estamos. Sai um acusado pelo Ministério Público de ser corrupto, de ser chefe de organização criminosa. Assume uma dupla onde um, né, prestou declarações falsas, informações falsas. Em tese, cometeu o crime de falsidade ideológica. E um outro que está sendo processado criminalmente, o processo corre aqui na Vara Criminal de Teresópolis, por crimes, né, de fraude e licitação na compra de medicamentos. Se condenado, pode ir até para a prisão. Ou seja, nós estamos entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Podemos estar trocando 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia.
Sabe qual é a minha opinião, Claudinha? É que tenhamos novas eleições. O meu desejo, a minha vontade, mas a minha vontade não pode se sobrepor ao que está na lei, ao que a justiça decidir. Diante do quadro que nós vivemos e diante do quadro que podemos viver com uma posse da dupla Luiz Ribeiro e Maurílio, eu prefiro novas eleições. Até para que a população possa saber de fato quem é Luiz Ribeiro e de fato quem é o Maurílio. Porque nas eleições de 2016, Claudinha, a população não tinha conhecimento desse fato gravíssimo envolvendo o Luiz Ribeiro e do fato gravíssimo envolvendo o Dr. Maurílio Schiavo. Agora nós já sabemos. Agora a população já sabe. Será que a população, sabendo desses fatos envolvendo a dupla Luiz Ribeiro e Maurílio, votaria nele? Então uma nova eleição seria fundamental para que ouvíssemos a população. Né? Ouvíssemos a população. Então eu espero que o Supremo Tribunal Federal decida por novas eleições. Por quê? O que foi dito ontem pela ministra Carmen Lúcia? Claudinha assistiu. O que ela disse? Olha, nós já julgamos vários casos parecidos com esse aqui e decidimos que, né, a pessoa era ficha suja. Já tivemos várias eleições com base nessa decisão. Como é que nós vamos mudar agora? Se nós mudarmos agora, como ficam os casos que nós já decidimos em cassar o registro e que já teve novas eleições? Então, esse mesmo pensamento pode ocorrer na quarta-feira. Ora, se o STF, né, o TSE já determinou eleições em vários municípios onde os prefeitos eleitos foram depois cassados, como voltar atrás agora? E esses prefeitos, então? Aqueles que chegaram em segundo lugar e que tiveram que disputar uma nova eleição. Eles vão entrar no STF dizendo, não, volta agora, né? Agora quem tem que tomar a posse sou eu. Tiro o que está lá, que agora quem tem que tomar posse sou eu. Então, no meu entendimento, na minha análise, com base na fala da ministra Carmen Lúcia, do que foi dito ontem no Supremo Tribunal Federal, nós teremos novas eleições, porque seria uma incoerência. Num período, a Justiça determina novas eleições, depois ela diz que não tem mais novas eleições, é o segundo colocado. Então, e aqueles segundo colocados que não tomaram posse e que tiveram que disputar uma nova eleição? Como é que eles ficam? Então, eu espero, enquanto cidadão, e acho que é muito mais salutar para a democracia, né, que tenhamos novas eleições, umas eleições complementares. Até para que você, minha amiga, meu amigo, que nas eleições de 2016 não tinha conhecimento de fatos envolvendo tanto o Luiz Ribeiro quanto o Maurílio, e que agora você sabe, você possa fazer o seu julgamento de valor sobre eles, sobre os políticos, nada contra as pessoas. Não tenho nada contra o doutor Maurílio, muito pelo contrário. Né? Para quem não sabe, foi ele que fez o parto da Júlia. Converso com ele, essa semana mesmo estive com ele. Né? Não tenho nada contra a pessoa dele. Agora, nós não podemos, na minha visão, né, elegermos alguém sem sabermos tudo sobre esse alguém. E nas eleições de 2016 nós não tivemos a oportunidade, quando eu digo nós, eu digo a população, os eleitores, de conhecermos fatos envolvendo Luiz Ribeiro e Maurílio, como agora sabemos. Será que se a população soubesse que um candidato está sendo processado criminalmente por fraude na compra de medicamentos, isso no governo Jorge Mário, se você soubesse que um candidato está sendo processado criminalmente, que pode ser condenado e preso por fraude na compra de medicamento, você tinha votado nele? Se você soubesse, você teria votado nele? Se você soubesse que um candidato mentiu, dando declarações falsas, recebendo salários a que não tinha direito, se você soubesse disso, você teria votado nele? Porque na eleição de 2016 ninguém sabia disso, estamos sabendo disso agora. Uma eleição nova é bom para sabermos se diante disso essas pessoas se resolvem serem candidatas de novo, se a população votaria neles, sabendo agora desses fatos envolvendo esses candidatos.
né? Então, eu defendo que tenhamos aí, né, novas eleições. Começou o chororô, né? Qual é o chororô aqui? O 1, né? Pessoal, vamos ouvir aqui o Hélio Carracena. Também não tenho... Pessoal, eu não tenho nada de pessoal contra ninguém, né, Claudinha? Claudinha, eu não tenho nada. Olha, eu não desejo mal a ninguém. Eu quero o bem da cidade, eu quero o bem da minha família, o bem dos meus amigos, bem das pessoas, né? De todo mundo, né? Se todo... É como eu falo aqui, falei outro dia, né? Quando você tiver com alguma coisa ruim na cabeça, um pensamento, pensa a seguinte frase: eu nasci para ser feliz. Repita isso sempre: eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser feliz. Faça disso um mantra. Repita todas as vezes que a sua mente for dominada por um pensamento ruim, né? Substitua o pensamento ruim por essa frase, né? Você não precisa falar não, pensa, fala para você: eu nasci para ser feliz. Eu quero que todo mundo seja feliz, né? Mas o Hélio Carracena já está se despedindo. Vamos ouvir ele se despedindo hoje, lá na Rádio Teresópolis, na Rádio Geração, né? Dando adeus, que ele já sabe que tá indo embora. Vamos ouvir. Eu não sou de fazer isso, eu não sou de falar de mim, e muito menos dos outros. Mas é a primeira vez e hoje eu preciso botar isso pra fora. Aí o Rafael me ligou e falou: Hélio, o Tricano quer falar com você. Eu falei: quando? Agora. Eu estava aqui na rádio, eu estava terminando o programa, era quase meio-dia. Terminei o programa, peguei meu carro e fui para lá. Cheguei lá, o Tricano, entrei no gabinete, né? Ele me recebeu, estava ele e o Rafael, ele falou: Hélio, eu quero te fazer um convite e gostaria que você aceitasse, lógico. Eu falei: pois não, prefeito, nem imaginava, ou no fundo também, às vezes até já imaginava, ou tinha vontade que isso acontecesse. Falei: Hélio, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo aqui na prefeitura e assumisse a assessoria de comunicação da prefeitura. É muito longo, Claudinho? Eu não pensei por segundos. Aquilo foi tudo muito rápido. Ainda tem um minuto? Eu falei: quando, prefeito? Ele falou: agora. Eu falei: estou dentro. E quando eu fiquei sozinho, minutos depois, sei lá quanto tempo eu fiquei ali conversando com ele. Tá chorando. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz com isso, porque eu sabia o que me esperava e o que eu poderia fazer. E fiz. Durante 2 anos, nós, a equipe que eu encontrei lá, que eu aproveito daqui para agradecer muito a essa equipe, e vou agradecer muito nos próximos dias. Tá nós bom, Claudinho. mudamos tá bom. Um pouco o modo... Vocês estão vendo que ele está se despedindo. Agora, coloca o 4 aqui. Coloca o 4. Olha só, pessoal. Prestem atenção. O Hélio Carracena vai dizer que com a saída do Tricano, assim que o Tricano deixar o cargo, Teresópolis entra em turbulência. Nem deixou o cargo, já está apostando na desgraça da cidade. Vamos ouvir. Não existe... o preso, a pessoa quando é condenada, ele cumpre a pena e acabou. Ele está livre. E aí o entendimento foi diferente, eu não vou conseguir entrar nisso aí, eu não vou saber explicar. E aí ontem, o Supremo deu uma decisão final, eu acho que é final. Volto a dizer, o Rafael vai explicar isso. E aí o governo Tricano, aparentemente, quer dizer, está chegando ao seu final. Teresópolis vai entrar numa turbulência política terrível. Tá bom, Claudinho. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Olha só, já começou. Já admite que o governo Tricano acabou. Acabou mesmo. É um paciente terminal que aguardava os aparelhos, né, serem desligados, porque a morte cerebral já havia sido atestada e o aparelho foi desligado ontem. Eu sempre falei isso aqui, que isso ia acontecer um dia. Agora já estão, ainda no governo, já promovendo a desgraça do futuro. Olha só como é que essa gente é. Olha só, turbulências, olha como é que é. Bom, eu mandei para você, Claudinho, um áudiozinho de uma participação do Tirano na rádio dele, falando que ele é ficha limpa, que ninguém mais tem a ficha mais limpa do que ele no Brasil. Me lembrou muito Lula, né?
quando o Lula disse que no Brasil não tem ninguém mais honesto do que ele. O Tirano repetiu o Lula e disse que não tem ninguém com a ficha mais limpa do que ele no Brasil. É o primeiro vídeo que eu mandei para você na Voz do Povo. Eu mandei, tá aí? Vamos ouvir o Tirano falando. Ele falou isso essa semana, quarta-feira, na sua rádio. Vamos ouvir. O cidadão Mário Tricano, né, é um dos fichas mais limpas do Brasil. Bom, pessoal, não é verdade. A decisão de ontem da Justiça, e pelo que vocês acabaram do Hélio falando, confirmando, a Justiça Eleitoral entendeu que Tirano era um ficha suja. E uma pessoa que foi presa, que é processada por corrupção, não pode dizer que é um ficha limpa. Pode? Que é a mais limpa? Né? Eu nunca fui preso ou condenado por corrupção. O Tricano já foi preso por corrupção e responde a processo por corrupção. Então, eu posso dizer que a minha ficha é mais limpa do que a dele. Ele não pode dizer que a dele é mais limpa do que a minha. Outra coisa que ele disse na sua rádio, que eu digo que, graças a Deus, chegamos ao fim da mentira. Chega do governo da mentira. É ele falando que todo o dinheiro das concessões serão gastas para pagamento dos hospitais. Vamos ouvir. HCT, Bené e São José. Tudo funcionando normal, independente do município dever a eles. A dívida já está negociada e eles vão receber tão logo a prefeitura conclua as concessões. A licitação das concessões. Pessoal, ele vai deixar a prefeitura daqui a dias. As concessões não serão feitas, primeiro porque não tem lei autorizando. Olha quanta mentira. Quanto tempo nós fomos enganados. E eu dizendo daqui que Mário Tirano é um mitomaníaco. Ele tem compulsão pela mentira. E, infelizmente, algumas pessoas acreditam nisso. Que concessões são estas que ele diz que vai fazer, que a Câmara não autorizou? Para ele fazer tem que ter lei autorizando, não tem lei autorizando. Para ele garantir que o dinheiro dessas licitações, dessas concessões que não irão acontecer, mas imaginemos, né, Claudinha, que elas fossem acontecer, não tem lei dizendo que o dinheiro obtido com elas será utilizado para o pagamento dos hospitais. É tudo uma mentira que ele conta. Graças a Deus estamos dando um basta ao governo da mentira, ao governo da perseguição. Olha o que o Rafael Teixeira disse hoje, que quem assumir a prefeitura vai encontrar a cidade organizada, fora da crise, com estabilidade financeira. Rafael Teixeira falou isso hoje. Rafael, apesar de estarmos em calçadas diferentes, né, caminhando em ruas em sentido contrário, eu sempre disse aqui que eu acho você um bom garoto, inteligente, que será um bom advogado. Mas olha, isso não é verdade. Aonde é que Teresópolis está organizada? Qual é o serviço público que está organizado? A coleta de lixo está organizada, a iluminação pública está organizada, a saúde está organizada, né? A educação está organizada. Aonde? Aonde é que está a estabilidade financeira com o município devendo mais de 100 milhões? Porque 71 milhões era no dia 31 de dezembro de 2016. A dívida do município aumentou ano passado. Já passa de 100 milhões. Aonde é que a cidade está organizada, econômica e financeiramente? Aonde que nós temos serviço público organizado? Posto de saúde sem médico, posto de saúde fechado, posto de saúde interditado, escola com infiltração, merenda uma porcaria. Não vou parar por aqui. Ô Rafael, não adianta mais mentir. Não adianta mais tentar enganar a população. Não adianta mais. O tempo de vocês enganarem e mentirem acabou. Chegou ao fim. Vocês têm que pensar agora em reconstruir, não fazer como Hélio. Vamos viver daqui para frente momentos de turbulência, como se agora vivêssemos num céu de brigadeiro, num mar de almirante, sem nenhuma marolinha. Nós vivemos em uma turbulência agora. Agora, e o Luiz Eduardo da FESO, que assinou um acordo contando com as concessões? Luiz Eduardo, Tirano não é mais prefeito. Não existe concessões porque não tem lei. Qual é a garantia agora que o próximo prefeito, Pedro Gil ou qualquer outro, Pedro Gil ou Luiz Ribeiro, ou se tivermos eleições, quem venceu a eleição suplementar,
Qual é a garantia que você vai ter de que vai receber? O que está acontecendo é o que eu falei. Quem assumir a prefeitura, independente do nome, Claudinha, pega uma cidade destruída pelo governo Mário Tirano. Foram 2 anos. Uma dívida milionária com fornecedores, uma dívida milionária com prestadores de serviço, uma dívida milionária com servidor, uma dívida social incalculável com a população. Essa é a pior dívida. A dívida financeira você paga, mas a dívida social, como é que você resolve ela? Isso. Como é que você resolve o caso daquelas crianças que ficaram sem escola por falta de projeto na Secretaria de Educação? Como? São 2 dívidas, Rafael. A pior de todas é a dívida social. É a dívida social que esse governo, né, tirano, mentiroso, incompetente, um governo, né, dirigido por uma pessoa acusada de ser corrupta, que não tem nada de ficha limpa, que não tem nada de pessoa de bem. Agora, a minha preocupação, né, é que dependendo do resultado de quarta-feira, nós possamos ter que ouvir daqui a 3, 4 meses as pessoas dizerem que estão com saudade de Tricano. Imaginem Luiz Ribeiro e Maurílio assumindo a prefeitura e daqui a 3, 4 meses eu tendo que escutar aqui no programa A Voz do Povo que bom era o Tricano, porque isso é possível acontecer. Isso é possível. Bom, pessoal, eu não tenho como responder a todos aqui no Facebook, não tenho, Claudinha, muita gente. Eu tenho que agradecer que todo mundo que postou aqui, se eu tiver um tempo hoje, eu vou voltar a assistir o programa e responder a todos aqui, direto aqui na minha página. Não tem como ler aqui os e-mails, que já são 12:01, já era para eu ter ido embora. Mas é isso. Vamos aguardar quarta-feira o que o STF irá decidir. Se Luiz Ribeiro, se a dupla Luiz Ribeiro e Maurílio assumem, ou se teremos novas eleições. Eu espero que tenhamos novas eleições, até para que a população possa conhecer quem são os candidatos. Nós não tivemos a oportunidade de conhecermos todos os candidatos que concorreram em 2016. Numa nova eleição, nós teremos condições. Inclusive esse fato novo envolvendo o Luiz Ribeiro, envolvendo o Dr. Maurílio. Bom, pessoal, um abraço a todos. Fiquem todos na companhia de Deus, né? Lembrando da Pop Clean, você que precisa de saúde, né? Você que precisa de um cardiologista, de um pneumologista, precisa levar seu filho a um pediatra, você que está com probleminha de pele tem que ir no dermatologista, você que começou a não enxergar direito, precisa de um oftalmologista, você procura a Pop Clean. A Pop Clean fica na Travessa Portugal 65, 5º andar. Você entrou na rua da Promotion, em frente à Promotion, do outro lado da calçada tem um prédio. No 5º andar fica a Pop Clean. Você liga, marca a sua consulta e no dia e horário marcado você é atendido, né? Lá você paga apenas R$ 85,00 a consulta, para qualquer especialidade médica. Cardiologista 85, pediatra 85, clínico geral 85, qualquer um. Você precisa fazer um hemograma, você faz na Pop Clean. Você precisa fazer um eletrocardiograma, você faz na Pop Clean. Ligue e marque a sua consulta. O telefone é o 2643-8639. E você que quer ser sócio do Comari, né, Claudinha? Procure a secretaria do clube. A promoção voltou. Você pode comprar o seu título em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, né? Se a coisa melhorou, folgou, você quer ser sócio do melhor clube do estado, procure a secretaria do clube. Você compra o título em 10 vezes sem juros. Se você pagar em 2 vezes, uma parte em dinheiro, uma parte no débito, você tem um desconto maior ainda. Você paga menos ainda pelo título. Procure a secretaria do clube ou fale diretamente com a Zé Rio. Pessoal, um abraço a todos. Fique agora com o Luciano Cavalcante, com o Repórter Policial. A Voz do Povo. Sua reclamação levada.